Salve, salve galera BR! Estou aqui na videoaula de hoje. Vim trazer aqui algumas coisas, um estudo que eu andei pesquisando ultimamente sobre essa nova peste aí que está afligindo a humanidade, que já chegou ao Brasil. Eu sou meio cético em alguns aspectos, tenho minha opinião própria, como por exemplo, eu acho que agora ter quarentena, fechar tudo, eu acho que é bobagem, vou ter algumas críticas. Eu acho que devia ter um controle, mas tá liberado algumas coisas, não tudo fechado, correios, eu mesmo fui pagar algumas contas aí e tal, tive dificuldades, então eu acho que nós devemos ter cautela, não fechar tudo e não liberar tudo, tem um meio termo para essa nova doença, esse novo vírus que está afetando a humanidade. E eu tive pesquisando sobre o circuito respiratório, respirador mecânico também, muito chamado, ventilador pulmonar. Tem poucas informações, até porque antes desse vírus aqui não tinha nada relacionado. Tem poucas informações sobre o ventilador pulmonar, respirador mecânico, até porque antes dessa nova doença, desse novo vírus aí, não tinha, as pessoas não precisavam muito desses respiradores e o que tinha no mercado já era suficiente para a população, e agora nós vemos uma grande quantidade da população necessitando de um ventilador mecânico aí para auxiliar a respiração pulmonar. Então eu pesquisei muito, vi centenas aí de artigos, textos até quilométricos, muitas informações, mas nada de como desenvolver então essa ferramenta, esse respirador mecânico para as pessoas. Então eu, com as minhas ideias, a gente sempre tem um lado cientista aí que acaba sempre tentando desvendar alguma coisa e tentando trazer alguma solução para muitas questões da humanidade. Então, a partir de alguns desenhos assim, informações escritas, nada de esquemáticos, nada desse gênero, até porque tem patentes que as empresas utilizam sobre esse esquema, sobre o desenvolvimento do aparelho em si, que se a gente utilizar, nós formos utilizar aí, pode dar algum problema e tudo mais. Existem vários aparelhos ao longo da história, desde os primordiais, os mais antigos, até os mais modernos, com um painel inteligente, com várias funções, pressão do ar, velocidade da ventoinha, umidade relativa ali do respirador, que a pessoa vai estar respirando o ar, um monte de coisas. Eu nunca vi realmente um respirador assim. Eu tenho 2 inaladores e um nebulizador, mas esse aparelho é diferente do inalador e do nebulizador. Lógico que se eu precisar, eu vou tentar utilizar o que eu tiver de ferramenta em casa também. Porque pode ser que o Brasil passe por um período muito difícil, não sei, como eu falei, eu sou um pouco cético em muitas coisas, mas pode ser que o Brasil passe por uma crise muito forte mesmo com esse vírus, pessoal. Pode ser que sim, pode ser que não, mas a gente sempre torce para que não. Mas se precisarmos aí, eu vim trazer para vocês aqui uma tentativa de como nós podemos estar desenvolvendo um respirador caseiro em casa aí, barato inclusive, para tá quebrando galho aí, para tá te auxiliando naquele momento difícil. Porque um respirador desses, até o mesmo portátil, ele custa aproximadamente 5 mil reais. Eu me lembro que o meu cunhado tinha um, falecido já, não cheguei a ver como era esse respirador na realidade. Eu sei que ele tinha a apneia do sono, então ele utilizava para auxiliar a respiração. Mas eu nunca cheguei a ver esse respirador. Então eu vim trazer aqui uma forma de como nós podemos estar tentando, se nós precisarmos e não termos o nosso respirador lá no momento de emergência que mais necessitamos. Eu estava observando o funcionamento em si, porque como eu falei, não existe esquemático para estarmos desenvolvendo, mas observando o funcionamento dele aqui, eu vi vários artigos, como eu já falei para vocês, não é minha área, então por isso eu estudei. E se tiver algum técnico nessa área,
ou até mesmo algum médico especialista que pode estar repassando alguns artigos, algum esquemático com peças, alguma coisa assim para poder estar desenvolvendo. Então, olhando o desenho aqui e vendo o artigo, até mesmo alguns em outras línguas, nós podemos ver aqui no computador, no nosso lado esquerdo, que temos um ventilador, uma válvula de fluxo, uma válvula de exalação. Essa válvula de fluxo vai levar então o ar pela rama respiratória. Esse é o circuito respiratório mais simples que eu consegui encontrar. Essa rama inspiratória vai levar o ar até os nossos pulmões. Esse é um circuito aqui para estar intubando a pessoa, tanto pela boca ou pelo nariz. Nós vamos ter a flange de pressão. Vai ter uma flange ali que vai estar regulando a pressão. Eu acho que ali também é conectado um cano que vem de um compressor. Vamos ter então também a flange ali, um circuito ali de fluxo, de regulação de fluxo do ar. Eu não cheguei a ver esses componentes, mas eu calculo que é uma flange de regulagem da respiração, porque o respirador ele vai fazer como se fosse o nosso pulmão. Ele vai ser um pulmão mecânico e ele vai ter o mesmo compasso. Ele vai ter que trabalhar conforme o nosso pulmão trabalha. Nosso pulmão ele tem uma quantidade de segundos para inspirar e uma quantidade de segundos para expirarmos o ar, o CO2. Então nós devemos desenvolver praticamente uma coisa que faça o serviço dos nossos pulmões. E na parte do ventilador nós vamos ter a válvula de exalação, que vai ser o que? A saída do CO2 dos nossos pulmões, a rama expiratória, que vai expelir o CO2. Mas aqui vocês podem ver até aqui no computador que ele parece ter um cabo Y de conexão de som. A minha dúvida era como faz aqui. Esse ar vai entrar, vai ter alguns segundos e vai ser liberado pela rama expiratória, pela válvula de exalação. A minha dúvida era como no mesmo cano vai ter esse processo, e esse processo é feito pela válvula PVA e de fluxo ali, que controla esses movimentos. Mas eu tive pensando como que nós vamos fazer isso, até porque eu não tenho nenhum esquemático dessas válvulas. Existem várias outras válvulas também muito parecidas em bombeamento de água, muitas coisas até de ar assim. Mas eu não é minha área, eu não tive nenhum material assim, nenhum esquema relacionado sobre essa válvula em si. Então a ideia que eu tive é fazer uma coisa barata, para que quando essa peça chegar e tomar conta do Brasil, nós tenhamos alguma opção de estar aí, né, tentando pelo menos salvar. Ninguém vai nadar e morrer na praia. Como eu falei, espero que vá o mais rápido possível. Eu até falei que eu tenho nebulizador e inalador, porque o meu filho tem problema também. Até teve pneumonia um tempo atrás. Então, vamos tentar desenvolver alguma coisa. Essa é só uma aula teórica. Eu vou estar tentando desenvolver na prática esse aparelho. Essa válvula de fluxo e de exalação me veio na ideia assim. Como eu até assisti na televisão e estava dando uma pesquisada, a ventoinha, o cooler utilizado é o mesmo de secador de cabelo. Eu estava vendo aqui, já vou abrir para vocês aqui, que ele tem uma pressão exata ali, tal, que nós devemos utilizar na parte da válvula de pressão PVA. Então ele deve ter uma pressão ali que nós devemos estar estudando melhor para não mandar uma grande quantidade de ar com uma pressão muito forte nos pulmões, nem uma pressão muito baixa que não vai resolver nada. Deve ser bem feito para não ter nenhum problema com o paciente, ou até se a gente precisar para nós mesmos. E a válvula de exalação. Eu pensei assim, ou 2 coolers de ventilação, que pode ser de computador mesmo, 2 coolers de ventilação, com o tempo um time intermitente, aciona um cooler de ventilação, a válvula de fluxo enviando o oxigênio para os pulmões,
Daí com o time de 4 ou 5 segundos, que é o tempo de respiração até menos, desliga essa ventoinha de fluxo e liga a ventoinha de exalação, puxando o ar dos pulmões. Só que o problema é essa válvula de pressão PVA aqui, que é uma flange que eu acho que ele trabalha conforme a resposta aí da ventoinha. Eu acho que o original é uma ventoinha só. Outro que eu pensei também é fazer um cooler de ventilação também, pode ser de computador, 12 volts, eu acho que ele funciona bem com o cano, acho que fechado ali ele vai ter uma pressão boa, eu acho que vai conseguir alimentar os pulmões com ar. E esse cooler de ventilação seguinte, ele vai ter um time também com um sentido de rotação ou inversor de polaridade de rotação no motor. Por exemplo, ele funciona durante 4 ou 5 segundos, enviando na válvula de fluxo o ar para os pulmões e invertendo a rotação, puxando o CO2 dos pulmões. Eu acho que essa segunda ideia é melhor. Tentarmos desenvolver um circuito respiratório aí barato, até uns R$50, e que possa ajudar. É lógico que precisa ter um pouco mais de estudo nessa área, porque como eu falei, não é minha área, mas nós sempre estamos tentando aí criar alguma solução, até se tiver alguém que já trabalhou, fabricou aí, que possa dar alguma dica dessas válvulas. O meu maior problema é essas válvulas que vai ali na conexão do cabo Y. Até porque um médico me falou que medicina aí ser médico é igual pilotar Ferrari. Eu discordei dele, que todas as profissões aí requerem cuidado, é lógico, que médico, porque está trabalhando com vida, não é igual a gente faz o circuito, danificou um componente, a gente substitui e volta a funcionar. A vida não, a pessoa não, se deu problema num componente dela, é fatal. Então é esse que precisa de mais cuidado. Ele falou que médico é igual piloto da Ferrari, que você tem que ir lá para a Itália lá e ficar treinando 2 meses para pilotar. Bom, cada um na sua área, né? Não desmerecendo, mas eu acho que não pode se achar mais do que Deus também. Mas isso aí, então, pessoal, essa é a ideia que eu estava tentando trazer para vocês. Eu vou fazer o desenho, até vou lançar agora nesse vídeo, e como mais ou menos seriam os dois projetos que eu quero lançar. Até se alguém tivesse uma impressora 3D, porque eu não tenho uma impressora 3D, tenho vontade de comprar um tempo aí para estarmos até fazendo os projetos para o nosso canal. Então é isso aí, pessoal, uma dica aí de como a gente pode estar fazendo. Eu pensei em cooler de computador, que ele consegue criar até uma boa pressão se necessário. Com os tubos a gente pode utilizar o tubo mesmo de nebulizador. Eu já vou pegar ali para mostrar para vocês. E eu acho que pode dar certo sim, pode até estar ajudando a salvar alguma vida, porque eu acho que é a ferramenta mais importante nesse momento, principalmente para as pessoas idosas, porque a falta de ar aí que as pessoas sofrem com esse vírus é muito grande. Talvez seja até mais importante do que os remédios em si. Deixa eu fechar aqui. Estava vendo alguns artigos aqui que eu salvei. Deixa eu abrir esse PDF aqui para nós vermos. Ventilador pulmonar. Então aqui estava vendo várias introduções, tal. E outro detalhe, tudo muito bem higienizado. Eu até pensei antes do cooler de ventilação, o que espelhe até não tem problema, mas no cooler de ventilação colocar um filtro ali para estar filtrando o ar, até um filtro pode ser de ar condicionado ou até um filtro aí de moto também, não deixa de ser um filtro, ele consegue segurar uma boa parte de partículas do ar também. Então várias ideias passando aí, talvez a gente tenha algumas ideias nada a ver, mas outras ideias muito boas, sempre uma tentativa de estar ajudando quem a gente pode. Então essa é uma aula teórica, talvez eu traga uma aula prática aqui. Então aqui conta toda a evolução, tudo nos mínimos detalhes. Como falei para vocês, várias páginas, eu estava lendo vários artigos. Como falei, os novos ventiladores pulmonares, eles têm um painel ali cheio de botões, até parece uma inteligência artificial que controla aí o funcionamento ali dos pulmões e tudo.
mas às vezes numa hora de maior necessidade, porque nem todo mundo vai ter acesso a esses ventiladores, né, esses respiradores mecânicos, e talvez aí numa hora de maior necessidade, talvez a gente consiga salvar alguma vida utilizando a inteligência e a força de vontade que nós temos. Então aqui ele mostra tudo. Tem o do meu cunhado, era aquele portátil. Pelo que eu sei, como eu falei, não cheguei a ver bem certo. Aqui então tá tudo, acho que era esse aparelho aqui, bem portátil. Antes de trazer, de tentar imaginar alguma coisa, eu procurei ler bastante, tudo principalmente, né? Como eu falei para vocês, qualquer um já sabe que o pulmão ele tem um compasso de funcionamento, chamado de curvas respiratórias. Sei disso porque eu estava lendo também. Nós devemos ter o mínimo de conhecimento. Os mais novos, eles têm sensor de falta de energia, até se o paciente está com algum outro tipo de problema ali, vai indicar tudo, é uma coisa bem mais evoluída, mas como eu falei para vocês, às vezes uma coisa simples também pode estar ajudando. Então aqui o desenho, o fluxo de inspiração, tem outros que é regulado por compressor, por pressão, cilindros de oxigênio também, mas foi como eu falei para vocês, que às vezes pode ser que muitas pessoas adoeçam e nós não tenhamos nem o cilindro de CO2 do lado ali, o compressor também para estar ajudando. E toda a ajuda é bem-vinda, às vezes, como eu falei para vocês, uma coisa aí de R$50, um aparelho de R$50 aí pode estar ajudando. Por que eu falei? Porque os materiais necessários talvez cheguem a essa faixa para você estar desenvolvendo. Vou fazer um esquemático ali, do jeito que eu imagino que eu possa estar desenvolvendo, e vou repassar aí para vocês. Se vocês quiserem até colocar aí depois para estar fazendo também. Eu acho que o melhor seria aquele inversor de rotação do motor também, bem interessante. Mas lembrando que nós precisamos de uma boa pressão dentro dos pulmões. Eu trouxe aqui então meu nebulizador ultrassônico, esse que não faz barulho para ter algumas crianças que são chatas, né? Meus outros dois inaladores são compressores elétricos. Então o cano que nós podemos estar utilizando é esse cano aqui. Cano conjugado aí vai servir bem certo para o nosso projeto, que ele vai ser acoplado aí ao entubamento que vai para os pulmões. Uma tentativa aí, como eu falei, não sou profissional na área, mas a gente sempre tenta inventar alguma coisa aí para estar ajudando quem nós podemos. Então eu vou fazer o meu projeto, como mais ou menos eu tenho ele na minha cabeça. Se alguém tiver alguma ideia sobre a válvula, é uma membrana, como mostra aqui no PDF. Alguma coisa do gênero aqui que faz então a regulagem entre a saída e a entrada de ar, que nós devemos estudar melhor. Mas como eu já citei para vocês, você pode fazer inversão de rotação de cooler ou de ventoinha aí, que pode dar certo também. Então daqui a pouco eu volto aí com o projeto que eu tenho em mente. Tranquilo, pessoal? Bom, eu estava vendo aqui então sobre o respirador mecânico, ideando algumas coisas aqui. Então tá aqui mais ou menos um esboço do que ele pode ser. Nós vamos ter então como se fosse uma caixinha de polímero, de plástico. Vamos ter o cooler de ventilação, pode ser um cooler de ventilação também intermitente, com time entre troca de rotação no motor, de polaridades. O circuito para fazer é fácil, o inversor de polaridades do motor de rotação, essa parte aí é fácil de fazer. O problema vai ser a caixa de polímero. Tem que achar uma caixinha que caiba o cooler de ventilação, acoplamento do cooler de ventilação
E também vamos ter que colocar aqui um filtro, acho que um feltro aí pode ser utilizado também, ou um filtro de ar condicionado, qualquer outro tipo de filtro, não um filtro muito espesso para não tomar muito espaço. E daí nós vamos ter o fluxo, nesse sentido aqui, que vai para o paciente. Nesse cano do fluxo de inspiração, nós temos que ter um recipiente ali, nem que seja acoplado assim. Depois uma tampinha para colocar o soro, para umidificar todo o ar que vai entrar nos pulmões. Parecido com o de nebulizador. Eu fiz uns risquinhos ali e tal para se você girar o cano ele não tá vazando para tudo que é lado. E coloquei duas válvulas que mais ou menos eu compreendi, tentando utilizar uma forma aí de mecânica, também eletrônica, para inserir aí nesse contexto e tal. Uma válvula de fluxo e uma válvula de saída. Vou colocar saída aqui. Então é o seguinte, a ventoinha, o cooler de ventilação vai empurrar o ar pelo duto do fluxo, que vai passar pela parte que tem o soro, vai umedecer, certamente vai ser soro que vai ser utilizado, digamos assim, e vai passar por essa válvula, essa primeira válvula aqui, pessoal. Quando empurrar o ar, essa válvula se abrirá tipo como se fosse uma borboleta de carburador. Vai ser sensível. Podemos deixar uma válvula, duas válvulas, já vou explicar outra válvula para vocês. Quando passar esse ar, essa primeira válvula vai se abrir e a segunda válvula aqui de saída vai ser oposta. Em vez dela se abrir, ela vai se fechar. Então a primeira válvula vai se abrir, que é de fluxo, e a segunda vai se fechar quando estiver empurrando o ar para os pulmões. Já quando ele inverter a rotação no motor, se você for utilizar um motor, dois motores também, vai ser, eu acho que um motor fica bom também. Quando ele puxar o ar dos pulmões, a primeira válvula de fluxo irá se fechar e a segunda válvula, que é a válvula de saída, ela irá se abrir, empurrando o ar por um duto secundário. Eu pensei também de essa válvula do fluxo remover e deixar apenas uma válvula aqui no cano da caixinha do motor, do cooler, só uma válvula, porque daí quando o motor empurrasse pelo fluxo o ar aqui, essa válvula do motor aqui, ela iria da caixinha de polímero onde está o cooler de ventilação, ela iria se fechar e não entraria ar por ali, fazendo então com que essa parte se fechasse só pelo fluxo. E quando o motor funcionasse ao contrário, puxando o ar dos pulmões, a válvula de saída aqui no motor, o cooler de ventilação, ela se abriria, puxando todo o ar CO2 que tivesse ali. Então essa é a minha ideia. Não é uma coisa muito difícil de estar desenvolvendo, mas precisamos de um pouco de material, principalmente para estar fazendo essas válvulas, a caixinha onde vai o cooler, a parte do filtro, aonde vai o soro para umedecer o ar que vai entrar nos pulmões. E era bom se tivesse uma impressora 3D. Então é isso aí, pessoal, uma parte bem teórica para vocês, mas que se a gente tivesse uma impressora 3D aí, eu acho que nós conseguiríamos fazer, ou até mesmo alguns materiais como uma caixinha tal, algumas coisas assim, talvez eu traga na prática, uma coisa bem barata de nós estarmos fazendo aí, uma ajuda para quem estiver necessitando. Então é isso aí, pessoal, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, uma tentativa aí de ajudar quem a gente pode.
Ative a notificação para estar recebendo vídeos novos. Compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer. Deixe aquele fantástico like. Até mais, galerinha. Tchau, tchau.